Municípios cearenses devem encaminhar ao TCE documentos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal por meio do Portal de Serviços Eletrônicos. Órgãos de controle e entidades desenvolvem políticas públicas para combater a evasão escolar, principalmente com a pandemia da Covid-19. Na entrevista da semana, o vice-presidente do TCE Ceará e de auditoria do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Adilberto Pontes, fala sobre renúncia de receitas. O tribunal lança 24º volume da revista Controle e já abre prazo para a submissão de novos artigos científicos. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Acontece TV. Olá! As administrações públicas municipais cearenses devem enviar ao Tribunal de Contas os documentos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Portal de Serviços Eletrônicos. As medidas estão de acordo com a necessidade de aperfeiçoar as atividades desempenhadas pelo TCE, baseadas nos princípios de processo legal, celeridade, confiabilidade e transparência. Os documentos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser enviados pelos gestores municipais ao Tribunal de Contas do Ceará por meio do Portal de Serviços Eletrônicos. A novidade é que os documentos em formato eletrônico devem ser protocolados de forma individualizada em arquivos do tipo PDF pesquisável. O conteúdo deve estar unificado preferencialmente em apenas um arquivo, sendo permitida sua divisão quando ultrapassar o tamanho de 10 megabytes. A determinação está prevista na Portaria 14 de 2021, assinada pelo presidente Valdomiro Távora e publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE Ceará. Para ter acesso ao nosso portal de serviços, a necessidade de fazer um cadastro prévio. E aqueles que já têm o cadastro prévio, devem, na medida do possível, manter sempre atualizado para usufruir dos benefícios dos nossos sistemas. A portaria estabelece alguns requisitos desses arquivos e o não atendimento a esses requisitos pode ensejar o arquivamento do processo ou até mesmo com que aquele documento seja considerado como não encaminhado. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, os documentos a serem encaminhados são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal. As medidas vão ao encontro da contínua necessidade de aperfeiçoar as atividades desempenhadas pelo TCE Ceará, com base nos princípios do devido processo legal, da celeridade, confiabilidade e da transparência. Tem vários benefícios, não só para o nosso jurisdicionado, como para o tribunal, como para a própria sociedade. Primeiramente, o jurisdicionado não vai ter mais a necessidade de se deslocar até o tribunal para dar entrada nesses documentos, nem precisará postar esses documentos através do correio, ele poderá fazer isso à distância. Essa é uma primeira vantagem. A segunda vantagem é a transparência, né? Esses documentos agora, esses relatórios que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige, agora vão estar disponível para toda a sociedade, não só para o jurisdicionado, como para toda a sociedade. E aqui no tribunal, com certeza, sendo processos eletrônicos, eles vão ter uma tramitação muito mais rápida e vão permitir também que as pesquisas, né, e a extração de dados possa ser feita de uma maneira muito mais eficiente. Para ter acesso ao portal de serviços eletrônicos, é necessário fazer um cadastro prévio com a utilização obrigatória de certificação digital. Um dos problemas trazidos pela pandemia da Covid-19 é a evasão escolar, o que evidencia a necessidade de pensar políticas de incentivo à manutenção de crianças e jovens em sala de aula. Pensando nesse desafio, o Tribunal de Contas do Ceará participa, em conjunto com outras entidades, de ações voltadas a fortalecer o vínculo entre alunos e escola. Ter todas as crianças e adolescentes dentro da sala de aula é um passo fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O problema é que, em muitos casos, está aí a maior dificuldade. Estima-se que, todo ano no Brasil, 1,5 milhão de crianças e jovens de 4 a 17 anos estejam fora da escola. É o que aponta o último levantamento do IBGE, divulgado em 2019. Com a pandemia, no entanto, os tribunais de contas, gestores e pesquisadores temem que esse número seja ainda maior.
Foi pensando em debater e propor estratégias que entidades de todo o país assinaram ainda no primeiro semestre de 2020 um memorando de entendimento. O documento funciona como um acordo para desenvolver ações voltadas à capacitação, monitoramento, engajamento e mobilização no enfrentamento da exclusão escolar. O objetivo maior dessa ferramenta, né, desse acordo que foi celebrado, é justamente a união de esforços para que haja o acompanhamento, o monitoramento, assim como a implementação de políticas públicas que venham a auxiliar a questão da evasão e do abandono escolar. Existem dois grandes objetivos em relação à atuação dos tribunais, quais sejam, né, a capacitação dos gestores municipais e estaduais da área da educação, e para isso os tribunais utilizam-se de suas escolas de contas. A outra vertente é a própria fiscalização em si. Além dos prejuízos diretos aos estudantes que acabam, por algum motivo, deixando a escola e perdendo esse direito básico, o abandono escolar causa um prejuízo anual de mais de 200 bilhões de reais aos cofres públicos nacionais. Para você ter uma ideia, o valor representa 3% do produto interno bruto nacional. É neste cenário adverso que os tribunais de contas se empenham em garantir a correta aplicação do recurso público. Dentre as ações que o Tribunal de Contas vem realizando em relação especificamente ao assunto abandono, evasão e busca ativa, com certeza o IEGM é aquele que nos permite um maior contato em relação ao que os municípios vêm realizando a cada ano, né? Como é uma apuração anual e a dimensão educação é avaliada, dentro dessa dimensão existem as perguntas, existem os quesitos que tratam da questão tanto do monitoramento dos alunos que estavam estudando e abandonaram a escola, como também da quantidade de alunos que ainda não tiveram o acesso à escola. O último levantamento, referente a 2019, que foi realizado em 2020, nos aponta o quê? Que 40% dos municípios fazem esse acompanhamento em relação às crianças que nunca foram à escola. E nos 3 níveis de educação, creche, pré-escolar e ensino fundamental. Um outro dado também que o IEGM nos fornece, por exemplo, em relação a 2019, é que em torno de 70% dos municípios fazem um acompanhamento dos alunos que abandonaram a escola, inclusive os motivos, né, do abandono e a tentativa de resgate desses alunos. O problema é amplo e envolve soluções conjuntas. Na última semana foi realizada uma webconferência para debater e compartilhar experiências. Durante o encontro virtual, o presidente do Comitê Técnico da Educação do IRB, conselheiro César Miola, destacou a importância dos tribunais de contas na fiscalização e acompanhamento de políticas públicas nessa área. O nosso foco dos órgãos de controle, evidentemente, será sempre uma ação de controle e de fiscalização, mas não exclusivamente nesse sentido, e é essa a mensagem importante que gostaria de ressaltar. Conforme referi há pouco, o propósito nosso é ir além. Pretendemos construir, como de fato estamos fazendo isso, uma atuação igualmente orientadora, preventiva, e sendo preventiva também muito mais resolutiva, indutora de boas práticas, uma relação de colaboração, não apenas no terreno do discurso, da retórica, mas das ações concretas. É necessário ser pragmático e reconhecer. Campanhas de engajamento, conscientização, mobilização são importantes, mas não são suficientes. A criança, o jovem, as famílias, elas precisarão de fato identificar, todos nós com eles, os motivos, e esses atores, precisarão se convencer de que a escola é o caminho, talvez o único caminho. Para assegurar esse direito constitucional e fortalecer a participação da sociedade no acesso à educação, qualquer pessoa pode acessar a plataforma Busca Ativa Escolar. Lá, o usuário consegue acompanhar o monitoramento e implementação de políticas públicas em sua cidade. Isso tudo de forma transparente. O acesso é gratuito e pode ser feito pelo endereço www.buscaativaescolar.org.br.
No próximo bloco do Acontece TV, o vice-presidente do TCE Ceará e de auditoria do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edilberto Pontes, nosso entrevistado da semana, fala sobre renúncia de receitas. E mais, lançada a nova edição da revista Controle, Doutrina e Artigos. Até já!